Se você foi uma criança criada na igreja, com certeza ensinaram para você diversas vezes o quinto mandamento. Como se esse mandamento fosse somente para criança, mas nós veremos hoje que este mandamento fala principalmente com os adultos. Pois é, vamos lá e vamos falar sobre o quinto mandamento agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para darmos continuidade a esta série maravilhosa sobre os 10 mandamentos. E hoje vamos falar sobre o quinto mandamento. Vamos falar sobre aquele mandamento que os pais tanto gostam de falar para os seus filhos. Então, sem delongas, Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Pois é, vamos falar então sobre o honrar o teu pai e a tua mãe. É um mandamento muito importante. Infelizmente as pessoas acham que esse mandamento serve somente para criança. Mas quando Deus deu as leis para Moisés, quem estava lendo as leis eram adultos. Não fazia sentido Deus escrever um mandamento somente para criança. Então neste mandamento existem várias lições extremamente importantes. E nós vamos destacar 3 grandes aprendizados que nós vemos neste mandamento. E o primeiro, é claro, vamos falar sobre o valor da família. Infelizmente, nós vivemos num país onde cada dia mais estão desprezando a família. A família é a primeira instituição criada por Deus. E quando a gente fala sobre o valor da família, este mandamento nos ensina 3 coisas super importantes. Primeira delas, a educação dos filhos é de responsabilidade dos pais. Deus não criou uma escola. Deus atribuiu aos pais o ensino dos seus filhos. Naquele tempo, a criança aprendia hebraico, aprendia toda a Torá, aprendiam as leis, aprendiam todos os serviços, seja lá o campo, seja cuidar de animais, seja cuidar da agricultura, aprendia tudo com os pais. É interessante falar que Deus não deu essa atribuição para professores, e sim para o pai e para a mãe. É mais ou menos o que a gente chama hoje de homeschooling. Antes de mais nada, vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo 19. Vamos ver o que Deus fala acerca do ensino dos filhos. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Aqui, Deus está falando claramente para que os pais ensinem as Sagradas Escrituras para os seus filhos. E este ensino não pode ser feito somente em um ambiente determinado. Este ensino, ele tem que ser feito em casa e não tem que ter o horário certo. Tem que ser feito a qualquer momento. Infelizmente, as nossas crianças estão sendo largadas, muitas vezes, para aprender na escola e chegando na escola não aprendem nada. A educação religiosa é entregue para o pastor, para o padre, para o bispo, para o apóstolo, e as pessoas simplesmente, os pais, têm esquecido que a educação dos filhos foi, na verdade, atribuída para os pais. Os pais é quem são os responsáveis pela educação dos seus filhos, segundo a palavra de Deus. Segundo ponto, Deus está falando agora que os hebreus, eles não poderiam abandonar os mais velhos. Pois é, honrar o teu pai e tua mãe, para nós parece até simples entender isso. Mas naquela época, quando eles saíram de uma civilização que não honrava os mais velhos, que eram desprezados, porque eles não tinham força de trabalho ou força de guerra. Os mais velhos, eles não tinham vez em quase que nenhuma outra civilização, a não ser agora. Deus está mostrando para este povo que esta nação vai ter que honrar os mais velhos. Honra teu pai e tua mãe. Um dia ele cuidou de você, um dia ele te ensinou o trabalho, um dia ele te deu todas as condições de vida. Então agora que ele está ficando velho, é a vez dos filhos cuidarem dos pais e os anciãos teriam um papel importante na sociedade. Eles é quem seriam os conselheiros. Eles é quem poderiam falar para o povo ou até mesmo liderar em algumas situações. Eles eram aquelas pessoas na qual as pessoas poderiam rogar algum conselho. Eles teriam uma atividade importante na sociedade. E quando a gente vê então que o pai e a mãe têm que ser cuidado pelos filhos, aprendemos que honrar também é cuidar. Terceiro ponto, mesmo depois que o pai ou a mãe morra, os filhos deveriam guardar todos os ensinamentos
que eles aprenderam com seus pais. Não é porque o pai e a mãe morreu que agora eu vou abandonar tudo que eles me ensinaram. Eles deveriam guardar. E quando a gente fala em honrar o pai e a mãe, a gente está falando sobre isso. Honrar é preservar a memória. Aquilo que eu aprendi, eu também vou ensinar para os meus filhos, para que os meus filhos ensinem para os filhos deles, e assim sucessivamente. É desta forma que o povo judeu é uma das civilizações mais antigas que tem no mundo hoje, pois a base da nação é a base familiar. Tudo que um judeu aprende, aprende do seu pai, e isso é passado de pai para filho. Essa é uma tradição ensinada no 5º mandamento. Segunda grande lição que nós vemos nesse mandamento, e essa lição é uma coisa que a gente não fala, ou às vezes fica difícil de percebermos. E na verdade, essa família de mandamentos, não sei se vocês lembram, mas cada mandamento é uma família diferente. O primeiro fala sobre idolatria, o segundo sobre o culto, o terceiro mandamento está falando sobre a honra do nome de Deus, o 4º mandamento fala sobre o tempo, sobre como remir o tempo, e o 5º mandamento, a família dele, é sobre o respeito às autoridades. O povo teria uma hierarquia, e quase que a base dessa hierarquia seria familiar. E quando Deus está falando sobre respeito à autoridade, ele então está falando agora nesse 5º mandamento como que isso deveria ser. Então vamos ver 3 pontos importantes. Primeiro ponto, o princípio mais simples para você obedecer uma autoridade é você começando aprendendo a obedecer o seu pai, a sua mãe. Porque o pai e a mãe, para uma criança, é quem ele tem mais perto de alguma autoridade. A partir do momento que ele aprende a respeitar essa autoridade familiar, fica muito mais fácil dele depois aprender a obedecer às outras autoridades. Todas as demais autoridades que foram enviadas também por Deus. É muito importante frisarmos isso, que quando a gente tinha os líderes do povo, esses líderes normalmente eram um pai, um avô, era alguém que era próximo familiar. Então, de certo modo, quando fala honra teu pai e tua mãe, quando fala nessa questão de obediência, a gente também vai ver que essa obediência também se daria para as autoridades. Segundo ponto importante é que, embora houvesse autoridade em cima do povo e o povo tivesse a sua hierarquia, não havia naquele tempo, para o povo hebreu, uma autoridade humana que fosse suprema. Deus não deixou que ninguém fosse um governante supremo sobre o seu próprio povo. Lembra do 1º mandamento: não terás outros deuses perante mim. Quando Deus está falando que somente Ele governa. Pois isso aconteceria também com o povo de Israel. Não era para o sumo sacerdote ser o manda-chuva de tudo. Tinha o sacerdote, tinha o profeta, tinha o rei, cada um tinha o seu poder. O rei não poderia oferecer sacrifício. Vocês lembram de Saul? O sumo sacerdote, ele não poderia governar na frente de um rei. O profeta, ele poderia profetizar, falar, fazer o que fosse, mas o profeta ele não tinha poder de rei. A decisão não era dele. De certo modo, Deus ele fez ali constituição de 3 poderes, que foi copiado até mesmo nos dias atuais. Vejam, o rei se assemelha a um poder executivo, o profeta se assemelha a um poder legislativo, e o sumo sacerdote representa um legislativo. Nós vemos aqui que tem divisão dos poderes. Não havia uma autoridade suprema humana sobre o povo. E o terceiro grande aprendizado que nós temos que tirar dessa lição sobre o respeito às autoridades é que a obediência à autoridade não pode ser cega. Temos que obedecer e respeitar as autoridades até enquanto essa autoridade não nos mandar ou nos obrigar a fazer algo que não seja de acordo com a palavra de Deus. Se há uma lei no Brasil obrigando a igreja a fazer alguma coisa que a igreja não pode fazer porque na Bíblia não permite, a igreja ela não pode obedecer à autoridade. A igreja ela deve obedecer a Deus. Não há nenhum outro Deus além de Deus em nossas vidas. É Deus quem nos governa. Nenhuma autoridade humana pode estar acima da autoridade de Deus. Então, a gente aprende aqui que o respeito às autoridades, seja o pai, seja a mãe, seja o professor, seja o presidente, seja um governador, seja um juiz, ela nunca pode ser cega. A gente aprende na palavra do Senhor essas grandes lições. E vamos para a terceira e grande e última lição que a gente aprende agora no 5º mandamento, que é justamente quando fala sobre a promessa, para que te prolongue os teus dias sobre a terra.
Aqui é importante notarmos duas coisas. A primeira delas é que essa promessa fala no sentido coletivo. Esta promessa não está falando somente para uma família específica, uma pessoa. Ela está falando no sentido geral da sociedade, que se os filhos honrarem os seus pais e suas mães, o povo seria próspero na terra que o Senhor está dando. Veja, para que prolongue seus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Deus está falando para que o povo fosse próspero nessa terra, de modo que eles teriam seus dias prolongados. E isso se obedecesse a este mandamento, se tivesse respeito à autoridade, se tivesse honra familiar. Essa promessa, então, é principalmente no âmbito coletivo. Até porque, se naquele tempo fosse valer a lei do mais forte, o povo sucumbiria. O povo não conseguiria viver por muito tempo naquela terra. E uma segunda grande coisa que a gente precisa aprender é que, embora fosse no âmbito mais coletivo, este mandamento também fala com o indivíduo. Quando o filho honra o pai e a mãe, quando o filho obedece, quando o filho ele ouve os conselhos do pai e da mãe, ele tende a ir melhor na vida dele. Agora perceba, esta promessa não está falando sobre causa e efeito. Não é porque honrou que obrigatoriamente o filho vai viver muito sobre a terra. Este mandamento, quando ele traz esta promessa, na verdade, ele está falando no âmbito geral, de que normalmente quando o filho obedecer o pai e a mãe, ouvir os conselhos, é bem provável que este filho ele tenha uma vida de sucesso. Isso então nós vemos que mesmo sendo geral, isso também pode trabalhar no indivíduo, no filho que honra o seu pai e a sua mãe. Pois bem, se você ficou até aqui, é porque você gostou, então deixe o seu like, coloque aí nos seus comentários o seu amém, ou deixe o seu glória a Deus, inscreva-se no canal e eu te aguardo na segunda-feira que vem, quando nós iremos falar sobre o 6º mandamento. Eu aguardo você até lá, fique com Deus, fique com a paz do Senhor.